Você já parou para pensar por que às vezes tomamos decisões que na hora parecem certas e depois nós percebemos que foi um erro? Olá mais uma vez, eu sou Laís Araújo, sócia e head da Portfel Consultoria. E se você está aqui hoje comigo, já te peço para dar um like, se inscrever no canal, deixar nos comentários o que você achou, quais outros conteúdos você gostaria que eu trouxesse e mandar para um amigo ou para um familiar que você queira que assista esse conteúdo. Hoje falaremos sobre heurística. Nome um pouco diferente, né? O que é heurística? Segundo a neurociência, heurísticas são estratégias que utilizamos para tomar as decisões mais rapidamente e que permitem que as pessoas funcionem de maneira mais dinâmica. Ou seja, você busca um atalho para chegar a alguma conclusão. Hoje eu falarei sobre duas heurísticas que impactam muito o seu dia a dia como investidor. A primeira delas é a heurística da disponibilidade, depois falarei sobre a heurística da representatividade. Heurística da disponibilidade, o que acontece quando você busca esse atalho para tomar decisão? Você toma decisões mediante fatos recentes, ou seja, informações recentes ou marcantes. Quando isso acontece, você ignora qualquer análise, você está simplesmente vinculando algum fato recente à decisão que você vai tomar. Então vou dar um exemplo aqui prático. Aliás, vou dar alguns exemplos para que fique ainda mais claro. Suponhamos que no ano passado o índice X performou muito bem e finalizou o último mês do ano muito positivo. Você tem hoje um dinheiro para investir, com certeza você vai querer investir nesse ativo ou nesse índice, porque veja, tem 20 dias, basicamente, que você viu aquele ativo performar muito positivo. Só que o que você ignora é que provavelmente quando você amplia a janela, ou seja, quando você olha os últimos 10 anos, ao invés de olhar os últimos meses, talvez esse índice tenha sido pior. Mas, como ele performou muito bem nos fatos recentes, você utiliza isso a seu favor para tomar decisão. Como eu expliquei no início, não só fatos recentes, mas também fatos marcantes. Exemplo, a gente sabe que no ano de 2020, quando a pandemia começou, as bolsas no mundo inteiro despencaram, caíram muito. E foi um fato marcante para praticamente todos os investidores. Então vamos supor que hoje você tenha parte dos seus ativos em Bolsa Brasil ou Bolsa Americana e num eventual momento de tomada de decisão, você lembra daquele fato de 2020, ou seja, basicamente 5 anos depois, e você toma a decisão de vender tudo com medo de que aquele cenário repita, mesmo não tendo nenhuma evidência de que isso possa acontecer. Quando você toma esse tipo de decisão, veja que são decisões impulsivas. Você olhou um fato recente ou você lembrou de uma história marcante e acabou tomando algum tipo de ação que provavelmente vai te prejudicar lá na frente. Pegando aquele mesmo exemplo que eu dei ali sobre a pandemia. Nós não temos evidência nenhuma de análise de que vai acontecer novamente. Pode acontecer? Pode. Mas se você não tem evidência, se você não tem estatísticas, se você não tem pesquisas com fundamentos, não faz sentido nenhum você sair vendendo simplesmente porque 5 anos atrás você teve esse marco. Nesse momento, você precisa pensar que talvez o seu perfil de investidor seja um perfil conservador. Talvez você tenha que buscar ativos que não tenham variação, porque fatos marcantes como esse não vão impactar o investidor conservador da mesma forma que impactaram o investidor arrojado, por exemplo. Além, é claro, de você perder boas oportunidades. Por quê? Se você toma uma atitude baseada no último mês e você não olhou fundamento ou você não olhou uma janela de maior prazo, de 5 anos, de 10 anos, você pode perder a oportunidade de utilizar esse capital que você tem para aportar, esse dinheiro que você tem ali no mês, de comprar outras coisas com muito mais relevância, com muito mais análise, do que simplesmente pegar uma notícia dos últimos 30 ou 40 dias. Uma boa estratégia para você evitar essa tomada de decisão de forma rápida é você diversificar as suas fontes de informação e buscar ajuda profissional para fazer esse tipo de análise. Além disso, como corriqueiramente falamos aqui, é manter um plano de longo prazo. Porque veja que se você tem um plano de longo prazo e você segue esse plano como tem que ser feito, você não vai se deixar levar pelos últimos 30 ou 40 dias. Afinal, longo prazo, estamos falando de pelo menos 5 anos. Já na heurística da representatividade, nós buscamos estereótipos para poder tomar as nossas decisões. Ou seja, a gente busca fatos do passado e tenta assimilar esses fatos a um possível futuro, sendo que muitas vezes não tem
Nada a ver. Um exemplo é que muitos investidores consideram o ramo de tecnologia, ou as techs, como são chamadas, um excelente investimento porque lembram de casos como a Amazon, Google, Nvidia, que são empresas de tecnologia que valorizaram muito nos últimos anos. Mas esquecem ou não sabem que boa parte das startups fracassam. Ou seja, não é porque tivemos alguns bons cases de sucesso nos últimos anos que, no futuro, isso irá acontecer novamente. Portanto, é preciso saber diferenciar o que é o fato e o que é o hype, ou a tendência, como chama. Outro ponto muito comum na representatividade que você, investidor, precisa tomar cuidado é, por exemplo, achar que um fundo de investimento vai repetir a mesma performance dos últimos 10 anos no futuro. Veja que os últimos 10 anos foram completamente diferentes do que serão os próximos 10. Nós tivemos alguns exemplos de acontecimentos, até no próprio Brasil, troca de governo, tivemos pandemia, tivemos casos como o Joesley Day, greve dos caminhoneiros, que impactaram muito o mercado de capitais. No cenário global, nós também tivemos algumas modificações. Troca de presidência nos Estados Unidos, nos países da Europa, inflação em alguns locais, tivemos guerra. Podemos ter tudo isso nos próximos 10, 15 anos? Sim, ou podemos não ter, ou podemos ter em menor proporção. E aí, os fundos de investimento, e claro, depende da estratégia de cada fundo, eles podem performar melhor do que performaram nos últimos 10 anos, ou podem performar muito pior. Então, você não pode ter como base os últimos anos para entender como serão os próximos 10. Mas uma análise inteligente, e que você vai precisar provavelmente de um profissional para te ajudar, é ler sobre quais são as perspectivas da gestão do fundo em relação aos próximos anos. E a partir disso, você consegue fazer esse link entre o passado, o presente e o futuro. E um cuidado que você, investidor, pode ter nesse ponto é: caso te ofereçam algum produto dizendo que aquela rentabilidade passada vai se repetir no futuro, tome muito cuidado, abra o seu olho e tenha atenção. Bem provavelmente, isso não vai acontecer. E para fugir dessa heurística e também da primeira heurística que eu citei, é importante diversificar os seus investimentos, é importante ter um profissional te acompanhando e é importante entender que estereótipos nos investimentos não funcionam. Muitas vezes não conseguimos evitar que as heurísticas nos contaminem, mas com consciência e planejamento você vai conseguir identificar e tomar decisões melhores. E esses foram alguns exemplos de como os atalhos mentais podem prejudicar a sua tomada de decisão nos investimentos. E se você quiser mais conteúdos como esses, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer para você. Curte esse vídeo, compartilha, ative o sininho para receber notificação de outros vídeos parecidos. E é isso, pessoal. Continue aqui no canal, tem mais 2 vídeos para vocês assistirem. Eu fico por aqui. Até a próxima.